Olá, público do 4º Fórum Labelle de Estudantes 2020. Sou Roberto da França Neves, mestre em Literatura Comparada e Literatura Brasileira. Eu estou apresentando um trabalho que tem o título Antigênero, o conto de fada ao avesso nas histórias de Nestor Vitor. Como o título já diz, vou tratar do antigênero, que é uma forma de distorção consciente do gênero, com a finalidade de oferecer um tratamento crítico. Tratamento crítico no sentido de deformar o gênero para fazer crítica de costumes, de comportamento e até mesmo crítica social, e não necessariamente crítica ao gênero. Mas, primeiramente, vamos tratar do conto de fada. O conto de fada surge com a iniciativa de Charles Perrault, que publicou o livro de contos infantis chamado Histórias da Mamãe Gansa, no século XVIII. Essa obra alimentou a iniciativa dos folcloristas românticos, que passaram a divulgar histórias prontas ou criadas a partir das raízes populares. No século XIX, vem a público a obra dos irmãos Grimm, que é composta de histórias coletadas do folclore. Muitas dessas histórias, impregnadas do universo maravilhoso, possuem características semelhantes ao que ficou depois conhecido como contos de fada. E o conto de fada chega ao Brasil já no século XIX. O Nestor Vitor, que é o maior crítico do simbolismo brasileiro, publicou um livro de contos chamado Signos, que levou em consideração os contos de fada. Não exatamente podemos dizer que ele produziu contos de fada, mas ele levou em consideração a teoria do gênero e construiu personagens que se comportam como os personagens desse gênero. Nestor Vitor foi um dos principais articuladores do cenário cultural brasileiro do final do século XIX e início do XX, cenário também artístico e intelectual. Foi um autor extremamente importante para a geração de escritores simbolistas, principalmente Cruz e Souza. Mas vamos ver o que é o conto de fada. A teoria do conto de fada apareceu no século XX muito vinculada à psicologia. Nós recebemos muito do que foi percebido nesse sentido. Então, podemos dizer que o conto de fada é uma manifestação poética que trata da integração da personalidade com o arquétipo. Os contos de fada, eles espelham a estrutura mais simples, a mais básica, o esqueleto da psique. E como vai ser isso? Os personagens, ao cumprir suas tarefas e vencer os desafios, principalmente vencer a si mesmo, conseguir conquistar maturidade na história, acaba tendo o ego se tornando um arquétipo. Arquétipo que é o conteúdo ideal, modelo de qualquer coisa funcional do universo. Só que antes disso, o personagem ele tem que se tornar aquilo que ele é em sua essência mais profunda, o conceito de self. No conto de fada, no momento em que o personagem se torna um herói, o ego se torna um arquétipo. Isso decorre do fato de que o protagonista não retrocede nos seus atos. Na narrativa não há hesitações, ele está sempre empenhado em prosseguir. E nós nós temos um sintoma de que o arquétipo ocorre nessas histórias, devido à concepção de estabilidade emocional provocada pelo final feliz, que ocorre quando ele ocorre nessas histórias. E na maioria das vezes, a partir do século XIX, ela ocorre. O componente fundamental perseguido nessas obras é a busca da interação entre o masculino e o feminino. Então, nós tomamos a construção da harmonia entre o feminino e o masculino. A maior autora crítica, a maior autora de crítica do gênero conto de fada no Brasil, Nelly Coelho, também desvenda a questão da vitória do jovem diante de provas, de modo a conquistar a união com o gênero feminino.
Palavras dela, a efabulação básica do conto de fada expressa os obstáculos ou provas que precisam ser vencidas, como um verdadeiro ritual iniciático, para que o herói alcance a sua autorrealização existencial, seja pelo encontro do verdadeiro eu, seja pelo encontro da princesa, que encarna o ideal a ser alcançado. Nos contos de Nestor Vitor, os personagens experimentam a flor da juventude e mantêm a esperança dos sonhos juvenis. Há uma perspectiva do casamento ou da união genuína entre o masculino e o feminino, através de personagens que sonham com o amor e aspiram à felicidade, à esperança da felicidade, através do efetivo encontro com o outro. Mas há um dualismo formado pela perspectiva do outro que não está nem aí para isso. Há uma tentativa de harmonização dos gêneros, o masculino e o feminino, mas tudo isso vai fracassar, essa expectativa vai sucumbir. Outro elemento importante do conto de fada é que ele não pretende dar a impressão de que a história se trata de uma ilusão, de uma ficção, ao mesmo tempo que nos apresenta um mundo completamente destoado da nossa realidade. Por exemplo, um sol verde. Então, ele realiza um mundo secundário dentro do qual seja verossímil esse sol verde. Ele impõe uma crença secundária. Então, nós temos em Nestor Vitor, exemplificando o conto Irane Garba. Esse conto narra a história de um casal de jovens que vivem num mundo de leis absurdas, tão absurdas que ficamos a indagar se estamos no outro nível da realidade. Os jovens dessa cidade são proibidos de ter aproximação e manter contato com o outro, no caso, homens e mulheres. Irane e Garba vão desafiar isso, mas não vai dar certo. Na verdade, o grau de inverossimilhança da história e de racionalidade das leis e dos costumes da cidade é a representação da nossa realidade mais profunda. Ou seja, o conto de Nestor Vitor se assemelha aos contos de fada no sentido de mostrar uma realidade mais essencial por baixo dessa camada de falsa realidade em que habitamos. O que se proíbe é tão absurdo e bizarro dentro do nosso contexto que ficamos a indagar essa literatura baseada em fatos reais, né? E ao mesmo tempo que impõe uma crença secundária. Claro, junto a isso há toda uma caracterização nesse conto e nos demais contos de signos de personagens que se apresentam aparentando os personagens dos contos de fadas, os duendes, anões, bruxas, fadas, diabos, seres mágicos desse gênero. A expectativa de vitória dos personagens quanto à fundamentação do arquétipo não é alcançada, mas o arquétipo é levado em consideração. No caso, esses jovens, o amor não vence, eles não vencem em seus objetivos. A harmonização entre o masculino e o feminino não acontece porque eles fatalmente sucumbem. O ensino que fica com o amor está morrendo. E nesse momento há o encontro do conto de fada com a tragédia. Também há outros contos que vão nessa mesma direção. O Livério, Fatalidades, em que nós temos a artificialização do gênero com o objetivo de distorcer o ideal de harmonização entre o masculino e o feminino. O autor, o Nestor Vitor, ele insere os questionamentos de sua visão de mundo. E ele se apropria dos adereços da literatura infantil dos contos de fada para elucidar o problema cultural do jovem infantilizado e imaturo. Obrigado, aguardo os comentários e vamos prosseguir.